técnica para ativar o nervo vago, para diminuir o estresse. Para ele ativar o sistema parasimpático, que é de relaxamento. Como é que é esse percurso? Vou ensinar o percurso para depois falar da técnica, tá? Então, ele tem ligação com a mediunidade, ele tem ligação com barulho, com som. Por isso que as músicas desse retiro são todas serenas, que harmoniza. Aí quando ele desce, ele vai pro tórax. Ele passa aqui pelo pescoço, tem uma artéria chamada nódulo carotídeo, a carótida, são duas artérias. Aqui está o coração e aqui está o pulmão, tá? Ele sai de lá, ele passa por esses dois nódulos, vai para o pulmão e ele pega o coração pela carótida, por essa artéria aqui. Essa aqui que o médico geralmente faz bem assim para sentir. Eu vou mostrar para você aonde é o ponto do nó carotídeo, que é um gânglio, mas, abre aspas, se você tiver arritmia, se você for hipertenso incontrolável, se você tiver que tomar mais do que 2 remédios para hipertensão, a resposta é não nunca. Então, se tem gente desobediente neste lugar, fale agora que eu não vou ensinar. Então é não nunca. Eu tenho angina de Prismetal, não nunca. Entendeu? Mas tem alguém que não é hipertenso aqui? Que tem pressão normalmente baixa? Então eu posso fazer em você. Vocês duas. Vira pra mim aqui, Paulo. Peguei de primeira. Ele tá falando, gente, não é eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parou. E é por trás, não é pela frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parou. Por trás. A técnica é essa. Aí eu tenho que vir com o dedão para trás. Para trás, exato. Localiza e puxa para trás. Por quê? Ele desce assim, ó, em diagonal, tá? Se você vier de frente, você vai fazer vertical, você vai pegar ele parcialmente. Entendeu? Aí, o que que acontece? Observando ela aqui, tá? Ele desce assim, ó, e vai terminar no diafragma. E de cá ele desce assim e vai terminar no diafragma. Eu tô botando o dedo nela, no peito dela, porque ela é mulher. E porque ela sabe que eu tô explicando, entendeu? Mas tô avisando. Por quê? Aqui no diafragma existe um nervo chamado frênico. Ele é que controla a respiração. Então, se você quer controlar o nervo vago, você só pode controlar o nervo vago se você aprender a respirar. Então, eu não comecei ensinando a respirar? E eu não falei que vocês têm que treinar até aprender? É de pé, é sentado, é deitado, é dirigindo, até aprender? Tá? Por quê? Zâmara, é o nervo vago que faz eu respirar? Não, é o nervo frênico, que inerva o diafragma. Só que vocês respiram errado. Respira estufando a barriga. Ó, tem que... Força, força, respira estufando. Agora, pelo nariz, solta
encolhendo, 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 como se fosse fazer força para fazer cocô. Quando você soltar a respiração, o movimento é esse, ó, de excreção. Tá certo? Aqui eu vou explicar uma coisa. O nervo vago vem nesse sentido aqui, então ele ativa o pulmão e ativa o coração, certo? Então, nunca vou usar essa manobra em hipertenso descontrolado que tome duas medicações ou com arritmia. É não nunca. E tosse paroxística, tosse alérgica, tosse com bronquite, você pode. Se for criança, cuidado, criança oscila a pressão demais, você não faz. Você vai fazer a manobra do externo. Qual que é a manobra do externo? É esse aqui, tá? A manobra do externo. Aonde está o externo? Quem tá com decote aí? Aqui, ó. O externo. Esse primeiro osso não é. Aí você vai sentir aqui uma cartilagem, ó. Aqui é o externo e aqui é o chifoide, um bem molinho. Nossa, chega ponte. Isso. Esses 3 dedos da licença é posterior, desse jeito que eu tô fazendo aqui. Respira em 4, estufando o abdômen. Respira, estufando, 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 segura 4. Solta. Você aperta ele para baixo e quando ela terminar, você manda ela respirar normal e dá um ajuste. Nessa manobra, tem que pegar uma cadeira, põe uma cadeira aqui para mim. Porque a mão nas costas precisa apoiar. Por quê? O externo é ligado, senta, com as costelas. O externo é ligado com as costelas, tá? Pela uma cartilagem. Dá até para tirar uma foto aqui, ó, que tem meus dedos nela. Você vai pressionar forte desse jeito, vai ficar vermelho. Roxo não, senão você tá machucando, tá? Então você vai pedir para ela 3 dedos e essa mão é aqui, ó, tá vendo? Levanta as asinhas, o omoplata, tá vendo o omoplata? Onde fica os chakras acessórios? Sua mão é aqui. A manobra é essa. Agora solta os braços, relaxa e começa a respirar em 4. Estufando, estufando, estufando. Segura 4. 1001, 1002, 1003, 1004. Segura e solta. E aí eu deixo totalmente estável. Respira normal. Não machuco ela, não faço costeocondrite, que é uma inflamação da cartilagem do ligamento entre as costelas. Não desalinho ela do corpo perispiritual, tá? Zâmara, nós não somos médicos, nós não somos enfermeiros, nós não somos da área de saúde. Por que você está falando isso? Porque veio um neurocientista que está explicando. Você vai usar em algum momento da sua vida, não tenha dúvida. Primeira lei de Reiki, eu confiarei, porque o universo vai botar uma pessoa tendo um vaso vagal e você socorre, e você sabe. Tá bom? Ficou clara essa manobra? Você entendeu? Entendi. Obrigada. Eu quero. Vem cá, titia. É, porque eu tava de costa pra ela, eu não vi direitinho aqui na frente. É. O externo? É. Vou te mostrar. Letícia também pode fazer. Ó, você vai aqui no dedo. Aqui, isso aqui tem a divisão. Aqui é o externo, ó. Tá? E o dedo é aqui pra baixo. Só na expiração. E a pressão é essa. Como você está encostada na cadeira, eu posso fazer a pressão. Mas, se você estiver assim, que eu não consigo virar o tronco, mas se eu estiver deslocada e você for fazer, eu vou prejudicar você. Então, tem que ser nesta postura. Tudo bem? Vamos lá. Continua a importância desse ramo. Tá? Eu vou colocar de verde aqui, ó. Assim que é o diafragma, tá?
E aí eu vou colocar de vermelho o nervo frênico, que desceu lá do pulmão, a via dele que desceu, inervou aqui. Desceu e inervou aqui. Tá certo? Esse aqui é o nervo frênico. Ele é responsável pela soluço e pelo refluxo. Certo? Não confunda. Estou soluçando, preciso dessa manobra. Não confunda. Eu tenho refluxo, eu preciso dessa manobra. Não confunda. Quem é responsável por isso é o nervo frênico. Ele é abaulado dessa forma, do jeito que eu estou falando, mostrando aqui, tá? E ele tem que virar para expandir o pulmão. O que nas escolas de etiqueta ensina? Que a mulher tem que estar com a barriga para dentro e os ombros para fora e ela usar salto. Ela desalinha o eixo do ponto de equilíbrio dela, tá? E aí ela desregula a sua respiração. O que eu notei? Que ninguém nessa sala respira com o diafragma. Tudo é intercostal. Respira daqui pra cima e assim, ó. Curta. Escuta, o seu cérebro não está sendo oxigenado. O seu coração não está recebendo oxigênio. O seu rim vai ter um mau funcionamento por falta de oxigenação. Da aula que eu aprendo. Sim. Só pra mostrar. Sim. Por que a gente respira? Sim. Mamãe pegar. E aí, essa respiração curta vai piorar tudo que você tiver. O que é tudo que eu tiver? Qualquer doença que você tiver crônica. Como que é doença crônica? Acima de 3 semanas é doença crônica. Tá? Acima de 3 semanas, de 15 dias, é doença crônica. Certo? Então, se você respira, a Beatriz não respira, ela vive de prana. Eu falo, respira minha filha, respira minha filha, respira minha filha. Muitas vezes, a respiração dela é curtíssima, tá? Então, para ter longevidade, você precisa respirar para seus órgãos serem irrigados com oxigênio pelo sangue. Tudo bem? Sandra, uma pergunta, doutor. Porque a gente faz essa respiração para praticando atividades, né? Musculares, a gente tem que respirar assim. Por que devido não ser acostumado a respirar corretamente, com o diafragma, quando vai ar demais, as pessoas sentem tontura, escurece a vista, entendeu? Isso é o vago. Aí o vago tá funcionando? Não, o vago dá uma pirada. Ah, tá. Entendeu? Ele tá parado, o tom dele tá baixo. Você chama hiperventilou e não hiperoxigenou. Entendeu a diferença? Você hiperventilou, não hiperoxigenou. A hiperventilação é assim, ó. Isso não é hiperoxigenação e não é ativar o vago. Tudo bem? Hiperventilação está proibitada. Tá? Por exemplo, eu tive carne no nariz, já tive dificuldade para respirar no nariz quando era criança, e ninguém nunca tirou, perdi, não sei como. Ali eu respirava e fazia muito barulho. E a minha família falava, não acredito, você faz barulho demais para respirar. Aí para não incomodar os outros, aprendi a respirar do jeito que ninguém veio respirar. Pois é. Mas chama respiração superficial e isso, o seu corpo criou uma homeostase, um equilíbrio que ele autorregulou e adaptou ao ser humano. Porque o ser humano tem uma capacidade de adaptação inacreditável. É a maior do sistema solar.
Liga aquele ventilador lá, por fazendo favor, porque a turma começou a descer mais espírito, Ele tá ligado, gente. mais forte. Mais forte. Pode falar. Me orientaram a usar uma fita para dormir, fecha a boca aqui, para controlar inclusive a respiração e o bruxismo. É correto eu usar todo Não dia? é correto. Ele vai falar depois de 2 pessoas, de 3 pessoas dentro da sala que precisam de um aparelho, no máximo, Timóteo. De 3 pessoas na sala, vocês me lembram isso. Vou Deixa eu só continuar falar, aqui. senão vai esquecer. Assim. Só porque a gente usa muito porque eu sou pediatra para ensinar para criança a respirar certo. Nossa costela, o freno, é como se fosse a alça do balde. Então você pensar a gente respirando, não. Quando a gente enche o pulmão e puxa a costela, você vê que o espaço fica maior. Aí o tamanho, a gente quase dobra o tamanho do pulmão. Por isso, quando a gente respira fundo, eu puxo o freno que é a costela, ó, você vê a diferença de tamanho que fica. Você pensando que tudo, na hora que você puxa, é como se levantasse a alça do balde. Aí a gente tem o dobro de volume pulmonar. Por isso que na yoga, no exercício, quem vai nadar, a primeira coisa que eles pedem para encher, que a sua capacidade residual é grande. Aí na época do Covid a gente trabalhava muito isso, para aumentar a capacidade residual para... Quando também dá cardiorrespiratória, às vezes, antes de dar, que a pessoa cansa de respirar, o diafragma, ele respira por si só. Ele força o pulmão a abrir, expandir. Muito bem, voltando lá. Então a importância da respiração é que para aumentar o nervo frênico e a expansão pulmonar, para a oxigenação do sangue, para aumentar a longevidade. Ponto. Quando você leva oxigênio para o seu cérebro, porque o cérebro só gosta de 2 coisas, de oxigênio e de aprender. Então, a pior coisa que acontece é o homem aposentar. Ele aposenta, ele não estuda mais, ele para de ler, ele fica sedentário e ele faz um embotamento cerebral. Você já perde neurônio a partir do 20º ano de vida. Quando você tiver na idade de se aposentar, você deve fazer 3 coisas que eu vou te orientar agora. A primeira, palavras cruzadas. A segunda, exercício. Você não tem dinheiro? Você pode caminhar 2 vezes ao dia, passos de chuva, Correndo. 15 minutos, passos de chuva. Eu não falei correndo. O que é um passo de chuva? Imita aí, Paulo Lincoln. Rápido, um pouco rápido. Já moiou, viu, Paulo? Olha que dia chuva. A chuva tava grossa, já moiou. Passos de chuva. Isso dá É. 6 km por hora, mais ou menos. Não tem como, Depende de cada não tem como medir. Por quê? Porque a perna sua e a perna dele tem diferença. Por isso estou dando em minutos. Você faz 15 minutos de passos de chuva de manhã, 15 minutos de passos de chuva de tarde, você está prevenindo o Alzheimer e você está regulando o seu sistema parasimpático. Outra coisa, o que aposenta, ele esquece que as células glias, que é o tecido branco cerebral, ela precisa de nutriente, ela que segura os neurônios que vão interligar e fazer a neuroconcepção, neurotransmissão de todos os impulsos eferentes e aferentes. O que é um eferente e um aferente? O vago é responsável por 20% de informação para
o córtex para a célula axônio eferente, que é uma ação motora, é uma ação que assemelha ao simpático. O simpático é que faz seu coração bater. O parasimpático reduz o batimento do seu coração. E 80% do vago é aferente. Ele leva a informação daqui, da último ponto da medula, para dentro do 10º par, que é ativado o tom, que dá uma resposta em seguida. O que é eferente? Eferente é o sistema simpático. O que é o sistema simpático? Eu quero andar, meu coração está batendo, o meu sistema está respirando. O que é meu sistema parasimpático? Quem que ativa o meu sistema eferente? Diminui para mim. Quem que ativa meu sistema eferente? Chama adrenalina, cortisol. Quem que é o meu sistema aferente? Acetilcolina, o que combate a adrenalina e o cortisol. O cortisol é o maior hormônio liberado pela hipófise deitado na célula túrcica, que faz você ter vitalidade, energia, disposição e ativação. Pensa em movimento, tá? Esse ramo aqui, ó, preciso de outra caneta de outra cor, por favor, alguém acha aí. Pode ser uma carteira? Pode ser marca-texto? Pode. Esse sistema do nervo vago, aqui ó, que vai até antes do frênico, é o sistema mais novo. Eu vou fazer um ponto bem aqui. Não, essa aí, deixa eu ver se ela Pode ser vira. giz de cera? É, giz de cera. Não. Giz de cera, por favor. Vamos lá. Entendeu? Que é para cima do frênico. Não estou falando no frênico, estou falando acima do frênico. O ramo do vago acima do frênico é a parte filogenética mais evoluída do homem sapiens sapiens, e começou a pesquisar na década de 70, pelo Steven Portes, e ele descobriu, porque eles falavam assim, o nervo vago é o 10º nervo, é o que controla o parasimpático, ponto. Era isso. Agora não. Me dá um preto, um roxo. Agora não. Na década de 70, na Guerra Fria, um russo descobriu que se podia medir o estresse por uma tarja que hoje vocês veem nos corredores usar no braço, que o celular monitora a frequência cardíaca. Não tem preto, pode ser marrom e azul? Aí, ele, estudando, construiu uma faixa que coloca acima do nervo frênico, abaixo do seio das mulheres, abaixo do mamilo dos homens, e construiu uma hardware e um software que ele colocando vocês em movimento, respiração e tudo que ela está ensinando, que é o Tao, que é a yoga, que é a dança, que é o canto,
que é a água fria no rosto, que é o estímulo carotídeo, mas ele começou com o estímulo carotídeo, ele abaixava a pressão sanguínea de seus pacientes. E aí ele descobriu que essa via que sai lá da medula oblonga, junto com o nervo hipoglosso, que inerva a faringe e a laringe e os nervos acessórios. Tá ruim de material aqui, hein? Ele sai de lá com dois nervos acessórios, o hipoglosso e o nervo acessório. Ele faz um ramo dele mesmo. Então, antigamente era assim, direto pro abdômen, e só existia o parasimpático. Agora ele descobriu que ele faz assim, e isso aqui foi dado o nome de vago ventral. Mas, gente, o ventre é o abdômen. Não. Foi dado o nome assim. E esse aqui que vai direto para o abdômen, onde ele inerva o fígado e a vesícula, os intestinos, o baço, o pâncreas, a bexiga, de vago dorsal. Tá. Você tem um susto muito grande. O carro ia bater numa criança, você ficou paralisado e o carro bateu. O nervo vago não funcionou, foi o ventral ou foi o dorsal? Quem paralisa você é o dorsal. Quem faz você fazer uma ação para salvar a criança é o vago ventral. Então, ele ligou a emoção, o vago ventral. O vago ventral está ligado a emoções, especialmente a estresse, especialmente a estresse oxidativo. Ele está ligado ao que nós chamamos de, esse grupo tem, 99% da humanidade tem um problema. Falta essa é a grande novidade. Tratando o que nós vamos ensinar em vocês pela técnica de Reiki, que ela trata isso, inúmeras outras técnicas que eu não vou falar, mas tudo que ela vai ensinar para vocês de movimento vai colocar vocês na homeostase regulatória, porque todos vocês não têm proteção, não têm acolhimento e não têm pertencimento. Vocês não sentem pertencente à tribo, que se chama humanidade. Então, simplificando, vocês são deslocados. Se vocês são deslocados, o que acontece? Você não vive aqui e agora. Se você não vive aqui e agora, se você estiver no passado, você é um depressivo negativo. Você remói e só vai falar disso a vida toda. Se você vive no futuro, você é um ansioso, porque o futuro não existe.
e você está sofrendo por uma coisa que não existe, que você está criando. Então, tudo que ela vai te ensinar chama-se ativação do tom vago ventral. Ficou claro? Porque é ele que controla as emoções. Ficou claro? E só foi publicado em 1990. E só agora que vocês estão sabendo. Porque vocês são um país de terceiro mundo. Se tivesse pesquisa científica, vocês poderiam explicar que, se você exercer a sua mediunidade, você equilibra o seu nervo vestibular, você educa o seu nervo auditivo, você ativa o seu tom vagal e você não vai entrar em pico de estresse nunca. Então, o que nós recomendamos? Saia da internet, saia de pessoas negativas, saia de pessoas repetitivas, que falam a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa o tempo todo. Saia de ambiente tóxico, que a energia é contrária à lei de amor de Deus. Eu não vou entrar em detalhes. Isso resume. Saia da convivência daquele que não é empático, acolhedor, caridoso e fraterno. Se você viver com um robô ou com uma pessoa indiferente, mude agora. Você está morrendo. O seu nervo vago ventral está colapsado. Quer dizer o quê? Que ele está pedra, fechadinho. Então você vai ter síndrome do pânico, você vai ter transtorno de ansiedade generalizado, você vai ter TDAH sem ter TDAH. Você vai buscar e nunca realizar e ser. Realizar e ser. Realizar e ser. Hoje, aqui, agora. Voltando agora para o tom vagal ativado nas vísceras. Vísceras é do nervo frênico para baixo. Alguém pode me dar um copo de água? Só se for gelada. As vísceras é do nervo nervo frênico para baixo. O que é composta? Imagina o seu abdômen inteiro. Independente se é homem ou mulher, só vai mudar o aparelho sexual. Mas imagina você passando a mão no seu abdômen inteiro, tá? O seu abdômen inteiro tem um órgão importantíssimo, que só na década de 2000 é que foi falado que é o segundo cérebro, que produz serotonina. Não falem quando eu estiver falando e só falem quando vocês levantarem a mão. Linha de raciocínio não se perde. Passe a mão no abdômen e sinta o seu abdômen. Tudo que está aí, sendo você homem ou mulher, a única diferença é o seu órgão sexual. O instrumento mais importante dessa região, tá, é o intestino. Ele produz serotonina 2 vezes mais do que a hipófise produz. Então, o que acontece? Se você não vai ao banheiro, se você não tem uma flora intestinal adequada, se você só come batatinha enlatada, você está destruindo e perdendo vida. Se você não tiver uma alimentação adequada, eu não sou contra a carne e eu não sou vegetariano, eu estou falando equilibrado, balanceado. Você precisa cuidar da flora intestinal.
Se você cuidar da sua flora intestinal, você aumenta 50% da sua produção de serotonina. Você não entrará ou vai ser preventivo da depressão. É normal o idoso ter a grande depressão ou depressão maior por perda de neurônio. Voltando, o intestino é tão importante no sistema parasimpático que doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, bexiga, que você faz xixi toda hora, hiperativa, é uma disfunção emocional do baixo tom vagal. Quer dizer, você não tem controle dos seus sentimentos. Eu não falei emoção, falei sentimentos. Ela já explicou ontem, não vou explicar. Quer dizer que você só vive na emoção. Se você vive só na emoção, você é uma pessoa descompensada. Voltando para o seu abdômen. O exercício que ela ensina, bater aqui, bater abaixo do umbigo 30 vezes e na virilha nesse sentido, do gânglio, nesse sentido, é extremamente necessário todos os dias para ativar o vago parasimpático dorsal. E depois, sentado, o joelho e a sola do pé. Assim, você equilibra a soma, que é o seu corpo somático material inteiro, e regula a nível do seu perispírito. Vocês entenderam? Voltando ao abdômen, tá? O abdômen, existe uma massagem chamada Shantala em bebês, extremamente necessária, porque o sistema digestivo da criança não é totalmente formado, ele só se completa totalmente após os seus 7 anos. Por isso que o neném precisa mamar na mamãe quando nasce, porque ele está em maturação. Por que eu estou falando isso? Em mãe, em grávida, em amamentação, porque o vago precisa de uma outra substância para ele estar ativo. Ele precisa de uma substância chamada ocitocina, que é o hormônio do amor. A mamãe coloca ele no peito e o ato de amamentar vai fazer o útero contrair. Quando contrai o útero, o neném coloca a mão na mamãe e é produzido ocitocina. Como nós produzimos ocitocina? Sexo com amor e orgasmo. Ponto. Amamentando. Ponto. Qual é a outra forma de ter liberação de ocitocina, que é abre aspas, o amor da matéria, que nós chamamos? Existe uma linha que fala, Reich, todo oral tem um vício de prazer. Eu não falei de prazer, eu falei de plenitude orgástica. Então, o ser humano precisa ter orgasmo. Ele consegue quando a mãe amamenta e quando ele tem uma relação afetiva, não carnal, afetiva com o orgasmo. Ponto. O que mais libera ocitocina? É o que você vai fazer agora. Levanta. Dá licença.
Vai pegar ali. Me abraça. Ela relaxou, ele não. Ele tem uma disfunção emocional. Não é qualquer abraço. Enquanto não fizer assim, não liberou ocitocina. Então, na década de 80, mandavam-se abraçar árvores. Não é a técnica perfeita. Qual o fator para liberar a ocitocina? A amizade verdadeira. Aconchego. O que é aconchego? Vocês vão fazer uma coisa para mim na hora do almoço, tá? Se tiver quente, pega um lençol e uma vai embrulhando a outra, como embrulha neném. Bem apertadinho. E espera a outra respirar até ela fazer assim. Aí ela liberou ocitocina. Você precisa fazer seu filho acalmar, construindo um saco de dormir em que você envolva ele e que ele se sinta tão protegido e amparado que ele respire e possa dormir sozinho. Aí esse saco de dormir pode ser coberto quando tiver frio. Voltando lá. A médium tem medo por causa do trauma. O que é um trauma? Acontece uma situação de agressão verbal ou física onde você não tem um aparelho psíquico, abre os olhos, suficiente para racionalizar a situação e tomar uma atitude positiva. Gerou uma marca, uma cicatriz nas células glias brancas do cérebro. Não na célula estrelada, que faz o ramo de conexão assim e passa o impulso. Esse tecido neural branco, nós chamamos de neuroplasticidade. Levanta, não foge. Neuroplasticidade é quando você tem um AVC e por movimento eu estimulo o seu cérebro a criar uma via para que o movimento seja realizado, não pelaquela que foi lesada, mas pelo tecido que não está utilizado e foi despertado. Então, o que vocês vieram fazer no retiro é despertar neuroplasticamente uma via de sentimento onde você vai racionalizar e escolher pelo livre-arbítrio uma tomada de decisão lógica pelo córtex frontal, o neocórtex, agindo positivamente. Quer dizer que eu tenho que ser alegre, feliz, positiva? Não. A reação positiva pode ser assim: eu vou assinar o divórcio. Pode ser assim: não, eu vou casar. Pode ser assim: não, eu vou adotar um filho. Pode ser assim: basta, eu não quero você mais na minha vida.
O que eu falei para vocês? Pessoas que falam demais, pessoas que só veem televisão ou internet negativo, pessoas que veem filme de terror, pessoas negativas, ambientes agressores. Saia, tire seus filhos dos ambientes agressores. Por quê? O vago ventral só será ativado em plenitude, e aí a humanidade vai evoluir quando você se sentir assim, protegido, acolhido e com senso de pertencimento. Quem aqui Line in. Detective está vindo aí? Alô. Oi. senso de pertencimento, senso senso de pertencimento, senso de pertencimento. Quem se sente pertence? Alô. Quem se sente? Eu não. Nem no planeta, nem na sua família. Alô. Nos grupos religiosos, então, onde eu milito, sempre é uma crise eterna. Alô. Senso de pertencimento. Senso de pertencimento é a única coisa que vai mudar a humanidade para a quinta dimensão. Senso de pertencimento você precisa buscar. Se você não está na sua família biológica, encontre a sua família espiritual. Se você não está no seu serviço com ressonância de acolhimento, procure um de acolhimento. Se você está num relacionamento entre amigos, família, social, amoroso ou sexual, e você não se sente protegido, rompa. Só assim nós iremos para a quinta dimensão. Por isso, esse retiro é para ser multiplicado. Vocês devem ensinar a todos e ensinar todas as técnicas que eu passarei junto com as que a médium tem total domínio. Senso de pertencimento.
Quem aqui pertence à casa do Mestre Jesus? Quem realmente no coração sente que se pertence, que aqui é a sua casa? Eu desejo que essa seja a minha casa. Não perguntei isso. Você tem que olhar para dentro. Por quê? Porque se essa casa não te der essa sensação de pertencimento, não é o seu lugar. Você precisa estar no seu lugar. Não importa a casa. Porque eu estou falando de evolução filogenética, de DNA e de mudança planetária. Eu estou colocando a ciência a favor do espiritismo. Porque me foi solicitado. Mas eu não sou espírita. Eu sou um ser cósmico. Eu sou espiritual. Mas estou dando uma aula nesta casa. Ela não me pertence. Eu sou só um professor. A minha casa fica na Turquia. Lá eu tenho senso de pertencimento. As minhas entranhas almejam voltar ao meu lar. Compreenderam? Sim. Só assim mudaremos a frequência do planeta, ativando o vaso vagal ventral. Ativação inteira que vocês viram pelo tal, ativação pela respiração. E aí, quando o vaso vagal ventral, o vago ventral estiver ativado, ele vai produzir uma coisa que vocês não conhecem. Um sentimento que ninguém tem no planeta 24 horas. Alegria. E aí, por causa dos acessórios, dos outros nervos que ele se comunica, tudo é interligado. Vai gerar outro sentimento que vocês também não conhecem, não viveram e não vivem no seu dia de 24 horas. Amor. Amor fraternal. O amor de autoaceitação. O amor pelo outro. O amor por tudo do planeta. Compreenderam agora? Jesus disse que existiam muitas coisas que não poderiam ser reveladas naquela época. A neurociência veio dar sentido à espiritualidade. E no caso dos espíritas, dos indianos e da medicina chinesa, são os mais próximos do conceito de harmonia. Se você harmonizar todo o seu meridiano, o seu fígado, que é pura ira e irritação, não vai mais existir essa energia no planeta. O seu rim, que é medo e insegurança, não vai mais existir no planeta o medo e a insegurança. O seu intestino delgado e grosso, que é rancor, ressentimento, mágoa,
você não lembrará mais das suas ofensas. E aí, o perdão que Jesus ensinou, que era 7 vezes 7 ao infinito, será exercido com a respiração, porque o seu intestino não guardará por 6 meses a emoção do dia que você foi xingado, maltratado, amaldiçoado, desprezado, rebaixado. Se você tiver o seu sistema vago, ventral ativado, a sua vesícula biliar, que é a tomada de decisão na vida, vai funcionar. E aí você nunca vai ter aquela pergunta: qual o caminho que você vai fazer? É a direita ou a esquerda? Será? Você saberá dentro do seu coração o caminho. E o planeta evoluirá. Se você estiver com o seu pâncreas funcionando, você jamais será o revoltado, amargurado e não terá diabetes, porque você aceitará os desígnios de Deus. Se você tiver o seu baço funcionando, ele é a usina receptiva das energias cósmicas de tudo que há na Terra: o vento, a água, o fogo, as pedras, os reinos, mineral, vegetal, animal, elemental, hominal, espiritual, angelical. E você não adoecerá. Se você tiver controle na sua vida e não substituir por compras de qualquer motivo, seja de colher, a sapato, tapoer, brinco, ou um grampo de cabelo, ou caneta, a sua bexiga nunca mais verá a perda da função. Se você utilizar o seu sexo para ofertar prazer sinestésico, que é o Shantala, você massageia a criança com óleo, estimulando a sensibilidade dela sensorial. Você se sentirá protegido, acolhido e pertencente a alguém. Se você nega sexo, você nega vida. Se você faz sexo em excesso, você destrói vida. Então, essa é a função do parasimpático, que não está funcionando no tom vagal, certo? Dorsal. E existe gastrite, colite, usites e a imunidade. As doenças autoimunes é autopunição. A doença chamada obesidade é o desregular hormonal da pineal. A obesidade quer dizer: me falta proteção, acolhimento, me falta ocitocina. E aí
eu compenso comendo, não amando, tendo prazer. Aí eu vou para droga, eu vou para o álcool, eu vou para o roubo, eu vou para pornografia. Se você estiver com tom vagal, ventral ativado e fazendo meditação, yoga, alongamento, caminhando 15 minutos de manhã e à tarde em passos rápidos, cantando, dançando, você entrará em harmonia. E aí você sai da emoção e passa a ter consciência do seu sentimento. E o próximo passo é a evolução do lóbulo frontal do neocórtex. Seremos amor fraternal. A ciência está a favor da espiritualidade. Aqui não existe milagre, não existe fenômeno. Eu coloquei um chip com o DNA dela, retirado à noite do perispírito, para estar falando com vocês agora. Por quê? Porque todos vocês precisam de uma terapia que vocês conhecem, chamada psicanálise. E dentro dela, após 2 anos, vocês precisam de uma terapia chamada hipnose e EDR, para apagar os seus traumas. Todos aqui viveram traumas grotescos. E essa matéria tem uma mácula. E essa mácula só é liberada com essas 2 técnicas existentes no planeta agora. Você apaga esse trauma com reiki? Não. Ela tem que entrar no seu inconsciente pela hipnose, te conduzir no trauma, te tirar do trauma e fazer um EDER, que é um movimento ocular para apagar a lembrança do inconsciente. Pouco estudado, pouco utilizado. Eu agradeço por estar agora ensinando a vocês. Desculpe, mas eu, quando falo, não gosto de ser interrompido, para não perder a conexão. A última instância, eu gostaria de falar a vocês que Michelangelo mandou criar um coral na casa do Mestre Jesus para auxiliá-los. A última instância de minha fala, Michelangelo pede a todos que vejam essa aula inúmeras vezes para entender no nível subconsciente o que eu estou tentando transmitir cientificamente. Eu posso provar que essa técnica funciona? O Steven Porter já provou. Ele tem o maior software e hardware que funciona para a época de 90. No Brasil, está se criando um que será regular. Na Rússia, existe um excelente que vocês nunca terão. Você coloca uma fita, a pessoa no pico do estresse, do trauma de guerra,
trauma de sequestro, para vocês entenderem. Aplica a técnica e a resposta sai. Compreenderam o que eu estou dizendo? Como se fosse um eletrocardiograma. Faz um eletrocardiograma antes, coloca a fita, faz a técnica, faz um outro eletrocardiograma, uma técnica, você está curado. Mas, se você quiser adotar os velhos padrões de sempre, você sempre entrará em queda. Agora, se você quiser mudar, a nossa Maria Conga está dizendo, fale, eu quero. Eu quero. Eu, Roberto, quero. Eu, Gisele, quero. Eu, Luiz, quero. Então, todos os exercícios e todas as possibilidades, eu dei muitas. Inclusive, Dr. Renato, que está me acompanhando, está dizendo ativação do vago no ouvido só para quem não tem problema cardíaco. Outra coisa, se você regula os chakras na medicina indiana, cada chakra representa um conjunto de órgãos dentro do seu abdômen. E cada órgão eu já citei a disfunção emocional. Você então ficará como? Em total sensação de proteção, acolhimento e pertencimento. Vai receber ocitocina e acetilcolina será produzida. É a única coisa que combate a adrenalina e cortisol, que é o hormônio de estresse. Aprofundando mais, eu diria que HAP, que é a ligação entre o nervo vago, a hipófise e a pineal, não foi estudada ainda profundamente por vocês. Mas diante, eu já vou te dizer que se você praticar a mediunidade dentro das quais você tem, que é fisiológica, pertinente a vocês, você ativa o vaso ventral e você tem uma coisa que vocês não vivem nas 24 horas nunca. Qual sentimento seria? Alegria. Amor. Alegria. Para de chutar. Paz. Paz é só a ligação do nervo vago com a glândula maior e a pineal em exercício mediúnico. Esse é o nosso estudo e por isso nós atendemos todas as casas onde existem médiums que faz o intercâmbio espiritual. Eu vim dizer para vocês que o vago, o tom do vago ventral, quando você exerce a sua mediunidade, te dará a única coisa que ninguém pode te dar: paz. Esse é o final do nosso estudo. Nós da Turquia. E queremos dizer a vocês que o vago não é o Deus dos nervos cranianos, mas graças ao Deus Pai Todo-Poderoso, desceu
e veio estudá-lo, mas ainda não chegou no ponto que eu queria, no ponto que eu cheguei, no ponto que eu posso dizer a você que existe uma produção de uma substância orgânica dentro do seu cérebro, do nervo vago, o 10º, interagindo ela está sem controle nas pernas. Eu só controlo a cabeça. Coloque alguma coisa aqui. Obrigado. Voltando. Produz uma substância, a interação dos 12 pares cranianos produz uma substância, a interação dos 12 pares cranianos produz uma substância no sistema límbico. O sistema límbico é o centro das emoções. Se eu ativo o tom do vago ventral, eu ativo o sistema límbico, então você vai ter o controle. No sistema límbico existem 2 amígdalas, ilhas pequenas, que contém todo o seu registro acástico e que é fechada, no qual, onde você não lembra de nada de suas vidas pretéritas, porque ela é uma pedra isolada que de vez em quando pulsa e você tem uma reação ou uma lembrança de uma situação do passado que te atravessa e você tem uma resposta positiva ou negativa. Como vocês não têm vibração e coerência, vocês estão sempre tendo ações altamente destrutivas. O vago, dentro da técnica da hipnose, ativa o sistema límbico, ativa a amígdala, pega a memória do trauma passado que se repete nessa vida e você pode trabalhar ela. Então, quem é avaro, está gravado lá. Quem é orgulhoso, está gravado lá. Quem é bivalente, está gravado lá. O que é bivalência? É o traidor. Aqui eu sou uma coisa, de trás eu destruo. Entenderam a importância? Sim. Resumo do resumo. Pela respiração, pelo estímulo, pelo externo, pela água, pela massagem, pelo alongamento, pelo tal, pela aurícula do ponto vago, pela acupuntura sistêmica, pela dança,
pelo canto. Existem mais técnicas? Sim. Essas estão boas para vocês? Pelo alto passe, pelo reiki, pelo todas as técnicas energéticas que ela conhece e que eu não conheço em profundidade, então eu não vou falar o nome. Eu aprendi o reiki aqui, essa semana, e testei a nível dos meus equipamentos e percebemos 100% de eficácia na regulação do vago e de todos os nervos do corpo. Para encerrar, para você saber se você tem um tom vagal baixo, que não ativa o sistema parasimpático, existem duas formas, sendo uma técnica. A primeira forma é, você pode se avaliar. Você está estressado? O seu estresse é crônico oxidativo? Você tem fadiga adrenal? Então você não tem o vago ativado. Depois vocês pesquisem essas palavras do que eu falei. A segunda coisa, vocês gostariam de uma técnica para leigos, para vocês verem quem tem ou não o vago ativado? Eu preciso de 3 lanternas de celular acesa, uma pessoa sentada em uma cadeira, ela vai... Aqui tem máscara? Quem vai observar tem que usar máscara. Por quê? Não por causa do Covid. Porque qualquer doença pode ser. É para quem vai observar, não é para mim. Onde vai sentar? No chão? Não, na cadeira. De costas Pode pra frente? pegar nessa aí, nesse teste De costas para o senhor ou de costas. Não é, Letícia? Quando a boca está aberta e o seu paciente produzir a palavra A, sai tudo que tiver dentro dele, contamina, não é? Eu não entendo cabeça. Compreenderam? Vocês conhecem úvula? Se eu vier uma próxima vez, pode me dar pincéis diferentes? A língua tem que ser projetada para fora. Aqui é a boca com os dentes. Observaram? Sim. Aqui é o final da boca. Aqui é o palato mole. No final do palato mole tem a úvula. Alguém nunca viu isso? Todo mundo tem consciência? Sim. Então, eu vou te falar. Você, ao abrir a boca e pronunciar a palavra "a", se esse lado do palato mole não subir e esse subir, a sua úvula vai ficar assim, não vai? Sim. Aqui diz aonde é que está faltando a ativação do nervo vago.
se é ventral ou dorsal, ou se é ambas. Compreendeu? Por que eu estou ensinando isso? Porque aqui tem mãe de crianças e porque nós precisamos ensinar a humanidade a se autorregular. Vamos lá, Nossa Senhora. Eu acho que o senhor pode deixar de usar o microfone, que acho que eu passou. Mais pra observar. Pega a massa. Cadê? Tá com o pão. Inclina a cabeça, põe a língua para fora. Não tem uma espátula, coloca a língua para dentro. Não tem uma espátula para me abaixar. Falar. Coloca os 3 celulares lá. Ah lá, ó. Desse lado sobe, do outro não tá. Viu? Vamos observar. Ah, sim. O de cá. Subiu, o de lá não. É nessas. Sim, é para fazer Deixa o eu teste. segurar. Eu falei 3 celulares. Um embaixo, um de lado e um por cima. Aí vocês têm uma visão boa. Eu gostaria que todos que quisessem fizessem essa visualização. Eu gostaria que já vou fizesse o embora. celular para tentar pegar lá no fundo com a máquina. Quê? Meu celular. Fazer a iluminação para tentar pegar com a máquina. Pega outro celular. Isso. Zâmara, não sei se ele já posso fazer uma coisa. Não sou Zâmara. Doutor. Imagina mais. A indústria farmacêutica, ela é uma máfia de guerra. Respondi? Conseguiu? Obrigada. Tudo bem? Essa técnica vocês fazem entre vocês, porque eu já vou embora. Eu já vou embora no sentido que eu vou desligar totalmente dela. Sentem-se. Muito obrigada, doutora, por ter nos dado essa aula. Que Deus abençoe e retribua. Obrigado. Nossa turma é da Turquia. Eu sou neurocientista. A nossa comandante é comandante Aurora. Ela está a serviço de Cristo. E a casa sua solicitou os nossos conhecimentos e tratamentos. E nós aqui estamos para servir a Cristo Jesus. Nós não somos espíritas, somos cientistas espirituais que amamos Jesus. Alguém tem alguma dúvida? Não. O doutor Renato está me dizendo, pode falar. Vai interpretar esse feito aqui, pode dar uma pinceladazinha, por exemplo, no caso que Que lado que era do corpo dela que estava subido? esquerda. Então, só está ativado o tom vagal do parasimpático dorsal. Falta o ventral. Quando os dois subirem, os dois estarão. Então, falta as técnicas que Zâmara está ensinando a vocês, que tem aprovação nossa. E se for o contrário, está ativado só o ventral. Exatamente. As 3 pessoas que falam sobre os aparelhos, o senhor vai falar, Wesley? Qual aparelho? Tem que usar aparelho.
Ah, sou eu, obrigado. Antes disso, doutor Renato, quero que eu fale sobre esse remédio. Eu não leio. Dramin B6. Isso. É uma conduta da casa do Mestre Jesus, no qual eu aprendi com ele. Não me pertence, mas eu o respeito. É uma conduta dele. Por causa de uma vitamina chamada B, ela tem a B3, a B2, a B6, a B12, a B9. Nesse remédio, ela tem a B6. Ela regula o nervo vestibular, que é o acessório da pineal, que seria o nervo, porque a pineal é uma glândula, seria o nervo da mediunidade. Ficou claro? E os portadores de mediunidade excessivas, que são chamados ostensivos, eles precisam ser medicados. Aí o que acontece? Vai para o psiquiatra e toma Rivotril, veneno. Veneno. Aí toma um monte de remédio para dormir, para acalmar, porque o nervo está hiperexcitado. Então, doutor Renato, há muitos anos, me explicou que deu à médium da casa Zâmara esse remédio para equilibrar um nervo vestibular dela, porque ela é uma médium ostensiva, por causa da B6. No caso, todo médium ostensivo, o estômago enjoa ou tem o vômito. As pessoas falam assim, fiquei tão nervosa que vomitei. Não, foi a excitação do nervo vestibular que fez isso, porque o seu tom vagal parasimpático dorsal não estava ativado. E ele disse que ele indica esse remédio para os ostensivos diariamente, se estão na casa do Mestre Jesus. E disse que Patrícia Roberta, o Beatriz, Suzete, Letícia, Timóteo, Adilson, Paulo Lincoln, Luiz Carlos podem tomar um comprimido diariamente, no período em que se sentirem mal. Um mal espiritual, que é a aproximação de um ser que não vibra em frequência elevada. O complexo B, ele é regenerativo a nível de sistema nervoso central. Especial o B6 para médiums ou portadores de labirintite. Isso é para a humanidade? Não. A humanidade é 8 bilhões de seres humanos. Ele falou desse grupo. Gotas. Gotas dele, conforme o peso, a cada 5 quilos, uma gota. E ele pode tomar 2 vezes ao dia, por quê? Porque ele é hipermédio, como ela, hipermédio. Tá? Camila, hipermédio.
Miguel não, e nem seu outro filho, Não. Natan. Não. Emanuele. Só se ela tiver em crise de nervoso ou de apatia, que é recusa de conviver com terceiros, porque ela é um cristal. Sobre o aparelho específico, existem 3 pessoas na sala que precisa ir em um otorrinolaringologista especialista em sono, que nós avaliamos uma disfunção, chama apneia central, que está prejudicando a nível de poder ter um infarto fulminante enquanto dorme a qualquer momento. Chama-se Suzete, Adilson e Luiz Carlos e Timóteo. Precisam de um aparelho chamado BiPAP. BiPAP. E precisa ter uma bateria, porque teremos apagões. E como vocês correm risco de vida, abre aspas, Michelangelo está dizendo, eu, Michelangelo, estou pedindo a Bernardo para que enfatize. É uma informação corretíssima. Aquele que arriscar e não procurar o médico estará cometendo suicídio involuntário. Palavras dele. Só repetir. Compreenderam? Chama apneia central. Você pode morrer dormindo de infarto fulminante. Tudo bem? É urgência. Letícia e o Beatriz, Roberta e Paulo Lincoln não tem, tá? Esse problema. Laringologista especialista em sono. Tem que ser especialista em sono. Por que que ele não escolheu um neurologista especialista em sono? Porque nossa avaliação, cabeça e vias aéreas superiores, o melhor especialista é o otorrino. Eu estou falando como cientista. Tudo bem? Qualquer dúvida, me tire agora. Em relação ao aparelho que você falou, senhor setor, eu tenho cuidado. É assim, vou repetir. Vocês já foram informados que correm risco de vida, de morte súbita, dormindo. Então, senhor, já ficou claro. Se o senhor não for procurar e não usar, o senhor é suicida. Alguma dúvida? Qual o aparelho que deve usar? Não sei. BiPAP. Letícia, abre aspas, Dr. Renato, que te acompanha, disse, não estarei presente porque estou na turma de cima. Seu filho ainda não precisa. Use a órtese e o stapling e uma palmilha. Leve ele para um especialista de pé. O pé dele precisa de uma órtese específica. Com relação à cirurgia, ainda não tem uma cirurgia com data marcada porque não tem urgência.
Sobre sua irmã Larissa, vocês sentiram o que é a água gelada e o rosto mergulhado? Sim. Ah, doutor Bernardo, eu vou fazer isso todos os dias? Não. Numa crise severa, não ensine a ela. Ela não entende o que você fala. Ela vai fazer do jeito que ela quiser, na hora errada, e vai dar complicações. Por quê? Presta atenção. Eu abaixo a sua cabeça, eu diminuo o sangue. Eu ativo tons vagal. Eu elevo a sua cabeça, todos relataram que esquenta. Ela vai descompensar, porque ela não é equilibrada. É só assim, hoje eu estou na crise, só você pode fazer, só você viveu a técnica, tá? Então nem comente essa, por quê? Pessoas que não estão em tratamento e estão negando Jesus são portadores de negligência espiritual. A gente não ensina. Por quê? Vai fazer errado e vai dar merda. Desculpe, Michelangelo. Porque vai dar. Ela vai desmaiar, ela vai voltar e ela vai desmaiar e aí ela vai ter um vaso vagal. Entendeu? Ela não é você que vai fazer naquele momento e vai esperar e eu vi você tendo uma resposta positiva. Ela não está aqui, eu não a vi, eu não a conheço, eu não vi a resposta dela. Compreenderam? Então, sobressalvo uma coisa: água com gelo, só quem está aqui dentro. Quem não está aqui dentro, não nunca. Que eu não posso me responsabilizar. Fale. Em gotas também. Quantos anos ela tem? 13. Dê 20 gotas para começar e depois você fale com o Zâmara que o Dr. Renato que vai modular. Não sou eu estou só repetindo o que ele está falando comigo. Vai ser liberado vocês para o almoço. Na volta, vocês têm 30 minutos e ela tem que dar, isso é Michelangelo falando, os desenhos. Os desenhos 3 e 4. A conexão eu vou cortar, tudo bem? Obrigado. A equipe da Turquia, especialmente nossa comandante Aurora, agradece a atenção e a receptividade.